Boa noite, caros telespectadores. Estamos começando mais um Inventando Moda Talk Show. E na noite de hoje eu tenho o prazer de receber essa artista super talentosa, Fernanda Cizeski. Tudo bem, Fernanda? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Que prazer te receber aqui no Inventando Moda. Prazer é todo meu. Fernanda, eu queria que tu começasse contando para o pessoal de casa um pouquinho sobre como que tu começou no mundo das artes. Então, desde pequena eu sempre tive bastante apreço pelo mundo das artes. Primeiramente, tentava desenhar algumas coisinhas, mas isso foi algo que passou, assim, né, quando eu era criança. Depois eu me centrei muito mais em escrever textos, né, ler literatura, escrever literatura. E aí, por ocasião da pandemia, antes da pandemia eu já pintava um pouquinho assim de livro de colorir, sabe? Sim. Quando a gente se juntava, os amigos, para jogar RPG, às vezes a gente ficava conversando, eu ficava pintando enquanto a gente jogava, enquanto a gente conversava. Mas aí depois chegou um dia, assim, para querer presentear uma amiga minha, né? Que estava indo ao mercado para mim, na época da pandemia. Eu resolvi fazer para ela uma cerejeira. E eu comecei a fazer com um lápis aquarelável. Só que eu cheguei à conclusão que o lápis aquarelável, ele acabava muito rápido. E eu queria pintar mais do que aquilo. E aí eu decidi conversar com o meu excelentíssimo, que é das artes. E ele disse, por que você não compra aquarela? E aí eu comprei 2 tubinhos. Eu comprei um tubinho marrom e um tubinho rosa. E aí eu comecei a pintar. Fui fazer primeiro uma cerejeira. Foi experimentando, Foi. Né? E olha que maneira super especial. Começou, então, com um presente para uma amiga. Que bonito isso. Parabéns. Obrigada. Fê, e aí tu falou, então, um pouquinho sobre os materiais. E eu vejo aqui nessas obras lindíssimas que a gente tem algumas técnicas diferenciadas, não é isso? Eu trabalho com várias técnicas diferentes. O que eu mais gosto de fazer são técnicas mistas, como é o caso desse Plutão aqui. Ele tem aquarela, giz pastel, têmpera, lápis de cor, lápis pastel. Ele tem muita coisa. Eu sei que não parece quando a gente olha, né? Tem nanquim branco também, tem muita coisa. Esses aqui são só acrílica, tem alguns que são só aquarela. Esse aqui é aquarela pura. Eu fiz o mais tradicional possível de aquarela. O mar é praticamente aquarela pura. Só os brancos ali que eu fiz algumas outras coisas. Então eu gosto de misturar as técnicas, embora às vezes eu faça a técnica pura, assim. Mas eu sou mais das técnicas mistas. Uau, belíssimas ilustrações, hein? E eu vejo aqui várias inspirações diferentes, né? Queria que tu me contasse um pouquinho sobre o processo de criação, de onde surgem as inspirações, como é que tu entra nesse mood de criação. Então, na verdade, eu gosto muito, né, de ciência, sempre gostei muito de astronomia, e os meus primeiros passos, assim, mesmo com lápis de cor em papel preto, eles foram para tentar fazer representações do universo mesmo. Às vezes eu faço representações a partir de fotos, que são fotos dos telescópios, né? Essa daqui, por exemplo, é um exemplo de foto oficial da NASA, em que eu fiz uma leitura, digamos assim, artística. Uau! E outras eu faço a partir da minha imaginação mesmo, mas sempre baseado nas coisas que eu vejo nessas fotos que eu consumo sempre. Fora isso, eu me interesso bastante por paisagem, coisas mais de natureza, como você pode ver. E como eu sou assim completamente aficionada por essas coisas de universo, de espaço, eu faço algumas paisagens alienígenas também. Essa daqui foi inspirada na atmosfera de Marte. Interessante! Eu achei que era o deserto mesmo. Não, Marte tem o céu bem assim, sabia? Que legal! Dessa cor meio cinza, esquisita. Maravilhoso. Eu vejo que tu flerta bastante com esse tema de galáxias, né? E aí cada uma tem, então, uma história, é isso? Uhum. Elas têm, como essa daqui, por exemplo, eu não fiz baseado numa foto de Marte, mas quando a gente consegue acessar na internet gravações, como se fossem gravações de filmes mesmo, da atmosfera, não da atmosfera, mas de Marte mesmo, do solo marciano, por causa dos rovers que a gente tem lá. Então eles fazem como que um filme a partir das fotos todas que foram tiradas de Marte. E tem Marte em 4K. E a gente percebe, assim, ele parece um desertão com um céu bem bizarro. E o sol, ele sempre aparece bem branco, assim. Nossa, muito diferente. Lindo. Parabéns mesmo. E aí, então, as diferentes técnicas, né? O artista vai experimentando até chegar numa que tem uma favorita. Qual que é, assim, que tu
tu gosta mais de trabalhar? Eu gosto muito de trabalhar com técnica mista mesmo, de conseguir assim, fazer uma base em aquarela e depois dessa base em aquarela misturar outras coisas, assim. Porque eu gosto muito de explorar texturas diferentes. Então, embora eu goste da aquarela sozinha, tem coisa que eu consigo de outra forma. Por exemplo, naquele mar, talvez não apareça na câmera, mas o mar ele é todo em aquarela, só que tudo que é espuma eu fiz com um fundo de aquarela que ele é mais grossinho, ele parece gesso. Sim, então, quando você olha para ele, você tem a textura, inclusive em alto relevo, da espuma das ondas. E eu gosto de dar esses efeitos assim. Eu gosto de misturar as coisas. Fernanda, então podemos dizer que a tua assinatura nas artes é a mistura das técnicas. Com certeza. Isso? Sim, a maioria delas tem mistura. Que maravilha. Fê, e quando a gente fala então do mundo das artes, quem são as tuas referências, aqueles artistas, né, que a gente gosta e se inspira? Então, eu acho que tem alguns artistas relativamente atuais, assim, tem um sujeito cujos livros eu tenho, acompanho, que é o James Gurney. Ele tem livros que falam sobre iluminação e ele trabalha com um estilo que, ao mesmo tempo que é realista, você consegue ver que tem uma pintura ali. Não é aquele fotorrealismo que você confunde com uma foto, mas é realista o suficiente e artístico o suficiente. Eu gosto bastante dessa dúvida, né? É ou não é? Exatamente. O James Gurney é um cara que eu gosto bastante, ele é um cara atual. Fora ele, existem outros artistas modernos de aquarela que eu acompanho. Faço alguns cursinhos assim desses na Doméstica e nesses sites. Eu acho que tem bastante gente ali que a gente consegue acompanhar. Sim. Tem um cara que ele foi diretor de arte da Disney também, ele tem cursos muito bons, que é o Bill Perkins. Eu também fiz alguns cursos dele e gosto bastante. Agora, dos clássicos, assim, pode não parecer, mas eu gosto muito de Monet. Eu gosto de como ele trabalha com as cores, né? Mas ao mesmo tempo que eu gosto de Monet, eu também gosto, por exemplo, de Salvador Dalí, essas coisas que são um pouco mais fora do comum, assim. Muito interessante. Aqui nessas obras, gente, eu estou assim, aficionado com uma delas e eu quero mostrar para vocês. Olhem, que amor. E eu queria te perguntar, Fê, um pouco sobre a história por trás dessa peça. Então, isso aqui, na verdade, é um Ouroboros, né? Que simboliza... Conta para o pessoal de casa. É um Ouroboros e simboliza essa ideia, né, do eterno ciclo aí, né, do eterno retorno. Esse simbolismo, que pode ser uma cobra ou um dragão mordendo o próprio rabo, né? Sim. Então, essa ideia é justamente essa ideia dos ciclos, né? De renascimento e morte, todos os ciclos que a gente tem, né? Então, ele é um símbolo bastante interessante. Eu resolvi fazer com esses tons de verde para entrar em consonância com a cobra mesmo e deixar ela não tão destacada do fundo, justamente para você ter essa atmosfera um pouco mais misteriosa, digamos assim. Misteriosa é a palavra. Que maravilha, realmente chama a atenção do olhar, né? A gente vê, bom, todas as peças, é claro, né? Tu tem alguma peça que é a tua favorita, Fê? Dessas aqui? Sim. É que eu quero que alguém ainda leve aquele mar para casa. Esse aqui, com certeza. Então agora... eu acho, não que o mar seja a minha peça favorita, mas eu acho que ele é uma das que eu mais gosto, dessas aqui. Eu acho que o mar e o Plutão aqui, eu gosto bastante desses dois grandões ali da frente, mas o mar eu acho legal porque ele leva a gente assim para essa reflexão, para essa contemplação, sabe? Traz essa serenidade, né, ao observar, a contemplar. Muito bom, muito bom. Bom, o processo criativo de um artista, né, ele é muito individual para cada pessoa. Queria que tu contasse um pouquinho sobre o teu processo, como é que é criar? É tudo feito de uma vez só? É aos poucos? Conta um pouquinho a tua rotina de criação. Depende muito do meu estado de humor, assim. Eu não sou exatamente o padrão de artista, digamos assim. Na verdade, talvez seja o contrário. Eu sou um pouco aquilo que as pessoas imaginam que um artista é. Porque quando as pessoas às vezes imaginam, como é que é um artista? É o cara que senta e vai lá e faz a coisa quando ele está inspirado, né? Eu sei que tem artistas que são muito sistemáticos. Eu não sou uma pessoa tão sistemática assim.
Se eu tô na minha cabeça com uma imagem de um mar, eu preciso sentar e desenhar um mar. Colocar no papel. Se eu tô com a vibe de marcha, eu vou lá e eu vou desenhar alguma coisa relacionada à marcha. Então tem muito a ver com o clima que eu tô e com a música que eu ouço. Então eu sempre coloco uma trilha sonora que tem a ver com como eu tô sentindo e tem a ver com o que eu quero com aquela pintura, sabe? Então eu sou um pouco assim. Vai entrando no clima, eu preciso de um clima. Né? Muito bom. Tanto que eu fico bastante tempo sentada, às vezes, pensando, viajando, escolhendo as cores na minha cabeça, e aí eu começo a pintar, sabe? Mas é sempre a partir de uma inspiração, uma necessidade, assim, que aparece. Muito interessante. Fê, tu se considera uma artista autodidata? Mais ou menos. Assim, eu sou autodidata no sentido de que eu nunca fiz um curso, por exemplo, uma formação clássica. Então, nesse sentido, sim. Mas sempre que eu tenho alguma necessidade de alguma coisa, por exemplo, que eu percebo que eu gostaria de desenvolver e que eu precisaria desenvolver melhor, uma das coisas que eu faço é buscar um curso online. Esses cursos são bem rapidinhos. Eu geralmente não preciso de muita instrução para conseguir desvencilhar os problemas que eu tenho. Então, geralmente, esses cursinhos rápidos de doméstica, coisa assim, eles já conseguem me direcionar. Fora isso, fiz alguns cursos online também, né? Fora esses, né? Alguns cursos um pouquinho mais substanciosos online, de desenho, luz e sombra. Eu leio bastante também. Então, se a gente for considerar assim, se a gente considerar autodidatismo, eu fazer a minha rotina de estudo e trazer para mim as coisas que eu acho importantes e que eu sinto falta, nesse sentido, sim. Eu fiz aula 2 vezes, na verdade. Uma vez para estudar um pouco de perspectiva, eu pedi aulas para o professor ali da Unesc. E agora, como eu quero aprender a desenhar um pouco mais a figura humana, eu também estou fazendo aula para a figura humana. Mas foram só essas 2 coisas que eu senti necessidade de ter um professor olhando, corrigindo. E de buscar um aperfeiçoamento, né, nessas técnicas. Foi. Muito bem. Fê, eu queria te perguntar, tô sabendo que tu está com um novo projeto aí, uma grande exposição que vem por aí em novembro, né? Queria que tu contasse um pouquinho para o pessoal de casa. Isso, então. Não é exatamente uma exposição, mas é a feira Expressão Coletiva. Né? A gente sempre gosta de participar dessas feiras, porque é uma forma das pessoas conhecerem. Então, de certa maneira, é uma exposição, porque a gente leva para lá, mas a gente também coloca os produtos à venda, né? Uhum. Então, todas as coisas que estão aqui vão estar à venda lá. Mas todos além disso, quadros estão à venda hoje? Sim, sim. Todos esses aqui estão. Quem quiser, então, te encontrar, como é que faz para te encontrar? Pode me encontrar pelo meu Instagram. Passa para o pessoal de casa. @FerCisesc, que é bom a gente colocar escritinho ali, talvez, na descrição, que é meio chatinho. Já soletra para o pessoal, tá então. Bom. FerCisecki. Muito bem, pessoal. Então sigam lá que vocês vão adorar. Tem trabalhos maravilhosos, né, Fê? E aí, então, tu estava contando um pouquinho sobre a feira. A gente teve o prazer de participar do ano passado, encontrando vários artistas, né, com diferentes expressões locais. Eu acho que é muito importante a gente apoiar movimentos como esse, tu não acha, Fernanda? Eu acho que sim. Inclusive, uma das coisas mais interessantes dessa feirinha, né, a gente chama de feirinha carinhosamente, porque a gente consegue lá ver o trabalho também de outros artistas de Criciúma e artistas e artesãos de vários ramos diferentes, né? Então, sempre vale a pena conferir, não só pelas nossas obras, mas pelas obras dos nossos conterrâneos também. Com certeza, num modo geral, muito bom. E aí tu falou um pouco sobre a literatura e como ela te inspira. Eu queria que tu contasse um pouquinho quando tu quer pensar alguma coisa, para criar alguma coisa diferente, assim, qual é o gênero que tu gosta de ler para se inspirar? Então, na verdade, quando eu escrevo a partir de... Eu escrevo prosas líricas. Geralmente elas são bem reflexivas, elas têm uma mistura de uma linguagem literária com reflexão filosófica e geralmente também algumas coisas um pouquinho mais dark, assim. Leitura, eu sou uma leitora bastante consistente de Fernando Pessoa, Clarice Lispector, assim, que são os mais conhecidos, mas além disso, desde a minha adolescência, eu sou muito fã
dos poetas malditos, assim, todos eles, e os de prosa também, né, Allan Poe, Baudelaire, Uau. o nosso Álvares de Azevedo, por que não? Lord Byron, então são coisas que eu gosto bastante, assim, literatura bem canônica, bem clássica, inteligente, assim, é isso que eu gosto. Muito bom. E além de uma ótima artista, super talentosa, a Fernanda também é escritora, gente. Eu quero mostrar para vocês um livro que ela escreveu e que queria que contasse um pouquinho para o pessoal de casa sobre esse projeto. Uhum. Então, esse livro aqui, na verdade, ele foi feito com um edital da Fundação Cultural, né? Então, nós disponibilizamos esse livro, nós fizemos em 3, né? A proposta que era a gente juntar a área da história, das artes e das letras. Então, nós escrevemos, né? Eu e o Gustavo, e o Raul, que é meu excelentíssimo, fez as ilustrações do livro. Então nós tentamos juntar todas essas coisas. A ideia era contar um pouco do folclore de Criciúma, mas desse folclore das histórias de horror da cidade, assim, sabe? Lendas urbanas, tipo o Velho do Saco e essas outras coisas, né? Os fantasmas do trilho, os mineiros soterrados, enfim. É mais ou menos essa a ideia. E quando a gente começou a escrever, a gente fez várias reuniões, assim, e uma das coisas que a gente conversou é que justamente muitas dessas lendas, né, elas são criadas. E a gente pensou, bom, a gente pode abordar as lendas que já existem, mas por que não criar lendas novas, não é verdade? Então nós criamos algumas lendas novas, inclusive um texto fala... tenta explicar o porquê que houve incêndios assim no teatro, na prefeitura, em toda aquela região que é perto do cemitério. Verdade. Então achei que era um bom material, assim. Também tem um texto que fala sobre um monstro do Rio Criciúma, porque a gente imaginou como não teria um monstro no Rio Criciúma, não é verdade? Então nós criamos algumas lendas urbanas também, além das já existentes. Muito bom. Foi mais ou menos essa a ideia. Muita criatividade, parabéns. Fernanda, eu queria que pra gente encerrar o nosso bate-papo maravilhoso dessa noite, eu queria que tu deixasse uma dica para o pessoal de casa, para quem está pensando, quer começar, né, a pintar, a escrever, mas não sabe por onde começar. Qual o ponto de partida? Acho que o ponto de partida é a gente consumir arte. Se a gente não consumir arte, a gente não vai conseguir executar, ou quando a gente executar, a gente vai executar algo que vai ficar, às vezes, muito caricatural, não no sentido ruim da caricatura, né? Não no sentido profissional da caricatura, mas naquele sentido de que a gente pode acabar fazendo coisas que elas são mais simples e a gente não gostar do resultado. Tanto na escrita quanto na pintura, ou qualquer arte que a gente queira seguir. Então a primeira coisa é consumir arte boa, arte de qualidade, consumir coisas que te desafiem. Depois disso, a gente pode começar a dar os nossos próprios passos para produzir. Mas eu acho que o primeiro passo é consumir. Primeiro a gente consome arte, depois a gente vai, né, ver materiais, ver alguém para dar aula, posso dar aula também. E tentar construir um caminho, assim, né, e se encontrar no trajeto. Que maravilha, Fernanda, esse nosso bate-papo de hoje foi maravilhoso. Quero te agradecer pela tua participação no Inventando Moda. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite, foi um prazer. O prazer foi meu. E muito obrigado a você, meu telespectador. Uma boa noite e até semana que vem.